Do Gabriel Mercado, análise do Maurício Saraiva. Bom, o que nós tivemos? Primeiro, a exclusividade da Rádio Gaúcha, num compromisso que a Gaúcha tem com os seus ouvintes e com as suas ouvintes, de colocar um repórter no palco dos acontecimentos e trazer para o Rio Grande do Sul, para o Brasil inteiro e para quem nos ouve nos aplicativos, o contexto do que está acontecendo. Exclusivamente fizemos isso como um compromisso que a Gaúcha tem com a sua audiência. Muito difícil de entender, e aí é uma questão técnica, né? Uma questão de operação técnica, de um som que não era claro o suficiente, mas uma coisa é certa, Diori e todo mundo que nos ouve. Tenha dito o que tenha dito o treinador, num espanhol que era fechado demais para a gente poder entender ainda com o som nessa condição, do estádio lá de Manta, não há explicação razoável para o Inter treinar 15 dias e o Inter treinar 15 dias com 20 do segundo tempo parar fisicamente. Não há como você admitir que depois de 15 dias treinando, o Inter não consiga a estabilidade emocional de tomar um gol e continuar jogando futebol. Não é possível admitir que passados 15 dias a melhor solução que o Medina tem para o Inter se defender melhor é botar o Dourado ao lado do Gabriel. Não é possível que o Internacional tenha tão pouco repertório depois de treinar por 15 dias. E aí se cria um brete, Diori. O que fazer? O que fazer? Você teve um tempo para tomar uma decisão que era drástica, que custaria 7 milhões de reais, que era trocar o treinador. Coisa que eu nunca peço porque não é da minha natureza, de um trabalho ruim do treinador. Supostamente por convicção, Diori, o Inter não trocou. O Inter trabalhou 15 dias e piorou. E agora vai jogar de 3 em 3 dias entre brasileira e sul-americana. O que faz a direção do Internacional? Eu diria que só tem uma coisa a fazer: manter o Medina, para que ele dê um jeito de melhorar o time, feche com os jogadores uma ideia que tire o Internacional do risco maior que ele vive nesse momento e que tenho certeza é o que mais assusta quem mandar mensagem para o Bertoncello. A Série B do Brasileirão. Sim. O Inter hoje, com o Santos, é o gigante candidato a cair antes da Série A começar. Porque a amostragem do Inter é ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Globo, não chegar à final do Campeonato Gaúcho e abrir a Sul-Americana contra um dos times mais frágeis da América do Sul, ganhar de 2-0, ceder um empate em 2-2. Isto não é opinião, eu estou lhe dizendo o que aconteceu. São fatos. E diante disso, o Internacional é hoje com o Santos o gigante candidato a cair para a Série B no Brasileiro que começa domingo. Bom, o Rodrigo Oliveira já retomou o microfone. Eu quero reforçar aqui as palavras do Maurício Saraiva, parabenizando o trabalho do Rodrigo Oliveira, que com exclusividade trouxe a manifestação do Alexandre Medina e também do Gabriel Mercado. Claro, né, trazendo questões muito importantes depois de um jogo péssimo do Internacional na estreia da Sul-Americana e que, claro, né, que ajudam e se em parte talvez não expliquem para o torcedor as questões do jogo, né, pelo menos ajuda a tentar entender algumas coisas que fizeram com que o Cacique Medina tomasse algumas decisões. E ajudou também a explicar, né, Rodrigo, que o Tyson saiu com um problema muscular no intervalo. Isso foi o motivo pelo qual o Tyson deixou o jogo no intervalo. Eu não sei se o Rodrigo Oliveira está comigo aí ou se ele perdeu a conexão nesse momento. Meia-noite? Meia-noite no Salão da Gaúcha. Né? É isso aí. Eu quero acrescentar nesse combo, e estou dizendo agora porque disse antes, que também depois de treinar 15 dias, depois de vir de um Grenal jogado na arena, com uma determinada formação, onde Lisiero foi em destaque individual e onde Edenilson fez a sua melhor partida no ano jogando na posição de origem, passam-se 15 dias, Diori, e o Lisiero volta a jogar ao lado do Gabriel, que aliás jogou muito mal, e o Edenilson foi colocado de novo na tal linha de meias, numa explicação de que supostamente é um dos melhores jogadores de conclusão do Internacional. E o Edenilson jogou pouco. O Edenilson tem um passe, que é uma pré-assistência no gol do Wesley. Tem um passe muito bonito pro Caio Vidal, que desperdiça o gol por falta de recursos. Mas do Edenilson protagonista, naquela linha centralizada se espera mais, se espera protagonismo. Então não é possível também que você treine 15 dias para entregar para a sua torcida como novidade o Edenilson adiantado.
porque isso já aconteceu, isso não é novidade, Diori. Então, é bem grave o quadro do Inter 3 dias antes de enfrentar o Atlético Mineiro na abertura do Brasileirão. Bom, fica esclarecido, Lelê, porque saiu o Tyson, né? Que foi uma mudança que certamente contribuiu para a piora do Internacional no segundo tempo. O Tyson sentiu um problema muscular. Agora, o que me chama a atenção, Lelê, é o seguinte: o Internacional coleciona fracassos nos últimos tempos, porque o Inter vem sendo eliminado de competições, o Inter vem perdendo jogos que não poderia perder, o Globo é o caso mais recente, mais emblemático, e o Internacional estreia contra o 9 de outubro na Sul-Americana, empatando em 2-2 depois de um jogo que estava 2-0. E sempre quando é questionado, confrontado com as questões, o Medina diz sempre a mesma coisa: há que seguir trabalhando, seguir trabalhando, seguir trabalhando. Ele pede tempo, ele pede jogadores e segue trabalhando. Tudo que ele fez nos últimos 14 dias foi trabalhar, treinar. Só que o resultado não aparece, Lelê. Como é que a gente explica isso para quem está nos ouvindo, que se trabalha tanto e se entrega tão pouco resultado no Internacional? Que basicamente é complicado porque o treinador, quando é questionado, fala as mesmas coisas. A gente, dentro do campo, vê as mesmas coisas. Ou seja, não vê nada de positivo. O Inter não apresenta nada que convença o seu treinador, não apresenta nada que dê esperança ao seu torcedor. Para não dizer que não apresenta nada, quem ouviu a transmissão me viu no intervalo ali dizendo: olha, o que nós temos de novo? Pô, o Wesley Moraes chutou pro gol. A entrevista do Rodrigo Oliveira que ele fez com o Medina, que, pô, lá 2 páginas da 0 Hora, né, milhares de caracteres no GZH, ele dizendo que a intenção dele é que o Inter chute mais pro gol. Ah, legal, beleza. Aí vai dizer, o que a gente vê daí? Pô, o Inter realmente chutou pro gol, fez o gol, né, numa falha do fraco time do 9 de outubro. Falharam de novo, o Inter chutou de novo pro gol e fez 2 gols. Pô, então aí, cara, legal, temos uma evolução. Agora é só administrar. Aí sai do jogo um jogador que tinha participado dos 2 gols e que todo mundo sabe que é a referência técnica do Inter, que é o Tyson. Agora está explicado que saiu por lesão, ok, tudo bem, o jogador sai por lesão. Mas o treinador é pago para melhorar o time quando um jogador sai lesionado. Ah, mas talvez os jogadores que estão no banco de reservas não são tão bons quanto os titulares. Muito provavelmente, em 95% dos times de futebol do mundo, os jogadores que estão na reserva, eles vão ser piores dos que estão no ataque. Mas é que aí a gente vê quando um treinador consegue fazer alguma coisa. Ele não consegue. Ele não consegue melhorar o Inter com as suas substituições. E eu não estou falando do jogo de hoje. Eu estou falando desses 100 dias que ele está completando hoje. Tem pouquíssimos momentos do Inter nessa temporada em que o Inter melhora depois das substituições que o Medina faz. E pior do que isso, a substituição do Tyson foi por causa de lesão, mas houve outras substituições durante os últimos 45 minutos que não foram por causa de lesão que elas aconteceram. E, de novo, o time piorou. Tanto que foi piorando, tomou um gol, tomou o segundo e poderia ter tomado o terceiro. Por que o Maurício sai de campo em todos os jogos? Porque o Maurício, ele é um jogador voluntarioso, ele participa, ele não se esconde do jogo, ele chuta pro gol, ele faz gol. Mas ele sempre sai. E podem buscar aí no histórico. A maioria das substituições que são feitas quando o Maurício sai é para botar um volante. Então, quer dizer, nada mudou de 15 dias anteriores. Se nós, torcedores colorados, ficamos em casa nos últimos 15 dias vendo o Grêmio e o Ipiranga de Erechim decidirem o campeonato gaúcho e ver outros times com folhas salariais que devem ser, menos de 30 vezes a folha do Inter estarem disputando a Copa do Brasil, pelo menos a gente pensou assim, pô, vai ter alguma evolução e tal. E os primeiros 45 terminaram 2-0 pro Inter. Nossa,
Eu não lembro de algum jogo nesse ano que o Inter tenha virado o intervalo com 2-0. Aí tu pensa assim, bom, alguma coisa mudou. Falei que no intervalo, porque teve um monte de torcedor que disse ali, o time segue não jogando nada, os 2-0 é obra do acaso. E eu, naquele otimismo, né? Aquele otimismo que brota de mim, daquele colorado que se formou no Beira-Rio, tomando na cabeça nos anos 80 e nos 90, né? A gente sempre é otimista com relação ao Inter, porque, é o time do meu coração. Então, não, gurizada, para aí, mas pelo menos antes a gente não jogava nada e perdia os jogos. Agora nós não estamos jogando nada, mas estamos ganhando 2-0. Aí vem o segundo tempo e é aquela ducha de água fria, aquele suco de Internacional de 2002, pegaram um balde de suco de Inter e jogaram na cabeça do torcedor colorado, e um suco gelado, cheio de gelo. Porque daí a gente cai na real de novo. E aí o que acontece? No final do jogo o Inter, tá 2-2, agora vamos tentar com mais ênfase. E aí o Inter tenta, quase chega a vencer o jogo em dois contra-ataques, dois lances ali bem no final do jogo, já com o alemão em campo, que é um jogador que mostrou ali em pouco tempo que merece sim uma ou outra chance. Então, resumo de tudo isso, Diori. Nada mudou. Os 15 dias de treinos dentro do campo, pelo que a gente viu hoje, não serviram para nada. E o 2022 do Inter continua assustador para o torcedor colorado. Eu quero só colocar o seguinte antes, Maurício. O Instituto Marcos Bertoncello, não há nada que não possa responder. O Lelê fez uma provocação sobre o Maurício. O editorial do primeiro tempo que nós fizemos, quando eu digo nós, o Lelê na condição dele, eu comentando o jogo, não havia como elogiar o futebol do Inter. Isso. O Inter jogava mal. Mas o Inter tem 2 chances e converte. Qual é o elogio que converge do comentarista com o comentarista raiz identificado com o seu clube? O Internacional foi eficaz. Isso. Isto é um elogio que se faz, não é acidente de percurso, não é porque Deus quer, Deus tem mais o que fazer. O Inter foi eficaz, 2 chances, 2 gols. Abre o segundo tempo, o Inter perde um gol de bola rolando com o Caio Vidal, falta de recurso técnico, e vem 2 escanteios que são lances apartados de um contexto de jogo, Jorge. Porque escanteio é uma bola parada que você treina, é como se o jogo parasse, literalmente, porque a bola é parada, e dali você tem algo que não está na curva do jogo. O Inter tem um milagre feito pelo seu goleiro, aí ele sente aquela lesão divina, o jogo para, não adiantou nada, porque vem uma nova cobrança de escanteio do outro lado e o mesmo jogador, desta vez, converte. E aí é que entra o pavoroso para quem torce para o Internacional. O Inter desanda no emocional e, incompreensivelmente, desanda no quesito físico depois de ficar 15 dias treinando. E por que eu digo que desanda no quesito físico? Porque o Inter passa, em dado momento do segundo tempo, depois de sofrer o primeiro gol, a dar espaços ao seu adversário, que começa a construir com bola rolando. E vem o segundo gol, construído com bola rolando, quando o treinador já tinha feito a mais medíocre das trocas, que ele repete desde sempre, que é botar 2 jogadores iguais de primeiro volante, Dourado com o Gabriel. Já estavam em campo quando o Inter toma 2-2. E quase toma o 3-2. Até o final. E saiu barato 2-2, Maurício. Porque aquela bola que o alemão obriga o goleiro a uma grande defesa, o lance seguinte... Quem perde gol é o 9 de outubro. E sem falar nas outras questões. Até eu vou pedir para nossa retaguarda da transmissão em vídeo, já vou acionar o Rodrigo, para a gente colocar também os números do jogo, para a gente tentar ter um parâmetro assim de como foi a criação do Inter, como foram as finalizações do Inter e também as do adversário. Diga lá, Rodrigo. Ô, Jório. Acabou de terminar a entrevista coletiva do técnico do 9 de outubro, Juan Carlos León. Eu perguntei para ele sobre o que ele achou do Inter, o que pareceu a ele a postura do Inter no jogo. E ele disse o seguinte, que se surpreendeu com a postura pouco agressiva do Inter, que tinha assistido